Olá, seja muito bem-vindo! Hoje, dia 22, o início de mais uma semana dentro desses 40 dias intencionais. Então, ontem, dia 21, terminamos a terceira semana e hoje iniciamos a quarta semana, semana 4. E o tema para essa semana, ou a temática para essa semana, é uma nova cultura. Uma nova cultura, nós vamos ver aí os desdobramentos desse tema ao longo da nossa semana. Hoje, dia 22, o título do nosso devocional é Discípulos Orgânicos. Discípulos Orgânicos. O texto, então, está em 1 João, capítulo 4, verso 4. 1 João 4, 4 diz o seguinte: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deixa eu fazer uma observação logo nesse primeiro momento, porque você pode, lendo esse texto isolado, achar um pouco contraditória, né, essa afirmação, vocês são de Deus e os venceram. É que, na verdade, o versículo anterior, portanto, o verso 3 do capítulo 4, está falando sobre o anticristo, sobre o espírito do anticristo, aquele espírito que é contra o Cristo, ele é anticristo, ele é contrário às coisas do Cristo, às coisas de Deus, a pessoa de Cristo. Não está falando da pessoa do anticristo, mas está falando do espírito do anticristo, que permanece nesse mundo, ou seja, esses homens e mulheres que estão distantes de Deus e são contrários à pessoa de Cristo, não se rendem à pessoa de Cristo e, pelo contrário, tentam a todo custo, né, deixar o cristianismo como algo totalmente utópico, inventado, e a pessoa do Cristo como alguém que não existiu de fato. Então é daí que surge essa frase, ou esse versículo no capítulo 4, dizendo: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, ou seja, vocês venceram o anticristo, ou venceram esse espírito do anticristo. Porque aquele que está em vocês, e agora volta a fazer sentido, é maior do que aquele que está no mundo, referindo-se justamente a esse espírito do anticristo. Ora, falando então dessa ideia da nova cultura, dos discípulos orgânicos, a gente precisa entender que nós somos de Cristo, nós somos de Deus, e Deus está em nós. Vocês são de Deus, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha que maravilha, nós somos contraculturais, meu irmão, essa é a verdade. Nós, diante dessa nova cultura que recebemos, a cultura celestial, a cultura da eternidade, agora nosso movimento ele é contracultural. O mundo já não nos olha mais como parceiros deles, como pessoas que pertencem àquele lugar. Nós passamos a ser agora pessoas que são contrárias ao fluxo do mundo, à caminhada do mundo, ao destino do mundo. E quando eu estou falando mundo, dessas pessoas que vivem distante do Senhor Jesus, que ainda não renderam a vida para Ele. E aí, nós precisamos então entender que há uma reconfiguração completa, há uma novidade de vida. Agora, sermos de Deus e termos Deus em nós ressignifica, muda, altera toda a nossa estrutura de pensamento, de ação, de emoção, de coração. E o autor aqui vai citar John Stott, um autor cristão conhecido, e o John Stott vai dizer o seguinte: um discípulo radical tem um DNA diferente. Nós somos nova criatura, nós somos nova criação. Então, nosso DNA, apesar de estarmos ainda nesse mundo, há uma eternidade agora semeada em nós, há um Deus que vive em nós, há o Espírito Santo que habita em nós. E agora a nossa composição de formação já não é mais a mesma, nós temos novidade de vida. Ele completa dizendo: tem motivações diferentes e aspirações eternas. Tem propósitos e valores que ultrapassam as coisas desse mundo. Por isso que, se te olharem estranho, se achar que você está meio lunático, se achar que você está... Fica tranquilo. Os valores do mundo não são mais os nossos. Os propósitos do mundo não são mais os nossos. Os nossos objetivos, a nossa formação, aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração já não é mais aquilo que ocupava outrora ou aquilo que ainda ocupa a mente e o coração no mundo. E aí, partindo então para a intencionalidade de Jesus, o autor nos traz 3 versos aqui em Lucas 6. Lucas 6, a partir do verso 43, a palavra de Deus diz o seguinte: nenhuma árvore boa
dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Agora guarda isso no teu coração. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do que está em seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente está olhando para esse lugar do coração, é muito mais do que uma parte no nosso corpo. É muito mais do que uma função fisiológica em nós, de bombear o sangue, enfim, nos permitir manter vivos. Não, quando na Bíblia a gente tem essa ideia do coração, na verdade ele expressa ou ele representa a totalidade do nosso ser. Corpo, mente, coração, na verdade, ele está dizendo aquilo que na verdade preenche a tua vida. O que a boca fala do que o coração está cheio, ele está dizendo tudo que controla as tuas emoções, as tuas afeições, o teu pensamento. Quando a gente está falando, eu tô com... sabe, meu coração ficou partido, né? Às vezes você já usou essa expressão, não é que seu coração agora foi lá e cortou no meio, porque você está dizendo, as minhas emoções estão passando por um lugar tão ferido, tão dolorido, ou olhar essa situação me deixa quebrado. Então a gente está falando da nossa emoção. Então quando a Bíblia está falando sobre a boca fala do que o coração está cheio, está dizendo o que ocupa a tua mente, o que ocupa os teus pensamentos, o que ocupa, sabe, as tuas emoções, o que ocupa o teu coração. É isso que você vai comunicar. E por isso que nós estamos falando então de uma nova cultura. Meus irmãos, nós recebemos um novo coração. Um novo coração. E agora esse coração, ele pertence ao Senhor Jesus, ele é rendido ao Senhor Jesus. Nós temos novidade de vida, então tudo agora é novo. Nossa fala é diferente, nossas ações são diferentes, nosso jeito de olhar as coisas é diferente, nosso jeito de vestir, nosso jeito de comunicar. A boca fala do que o coração está cheio e nós precisamos ter cuidado. Uma nova cultura intencional, fala o autor, fala de motivações novas. Um jeito de olhar para as pessoas de outra maneira. Com as lentes da misericórdia, podemos perceber as pessoas e vê-las como Jesus as enxerga, como ovelhas que não têm pastor. Por isso que o nosso coração fica tão dolorido, contrito, dizendo, preciso ganhar essa alma para Jesus, eu não posso vê-lo ou vê-la caminhando para a perdição eterna, para um distanciamento eterno com o Senhor Jesus Cristo. E a nossa boca começa a falar bênção e começa a proclamar a salvação, e a nossa oração passa por esse lugar que o nosso coração está cheio de fé, alimentado pelo Senhor, porque a boca fala do que o coração está cheio. Indo para a intencionalidade na prática, hoje um pouquinho mais curto, mas de forma objetiva para você, ele diz o seguinte, eu acho super interessante, ele diz, aprofunde suas raízes em seu relacionamento, perguntando sobre quais são os pensamentos que você nutre em seu dia a dia. E aqui é maravilhoso a gente pensar nos dois movimentos. Primeiro, pense em você, assim como penso eu. Quais são os pensamentos que eu estou nutrindo no dia de hoje? O que eu estou falando no dia de hoje? Porque isso reflete o que está no meu coração. E se eu tenho novidade de vida, minhas falas não podem ser as mesmas. É necessário haver uma mudança no meu tom, na minha fala, na minha forma, nas minhas expressões. Então, para você, eu pergunto, quais são os pensamentos que você nutre no dia a dia e no dia de hoje? Quais são os pensamentos que você tem nutrido nos últimos dias? Agora, isso também é uma pergunta que você pode fazer para o teu relacionamento intencional. De repente, como uma forma de alcançar o coração dessa pessoa. Dizendo, o que ocupa a tua mente durante o dia? Em que você pensa? O que você expressa? O que você fala? Como é que você está? E aí talvez isso é uma oportunidade, uma janela de oportunidade de você dizer, então, tem alguém que pode mudar o teu coração e você vai começar a pensar em outras coisas, pensar em coisas eternas, pensar em coisas celestiais. Você vai começar a se expressar de outra forma, não por uma obrigação, não por uma manipulação, por uma aparência, mas pela raiz, porque a árvore boa dá fruto bom, mas a árvore má não pode, a árvore ruim não pode dar fruto bom. Que nós possamos meditar nisso, porque a boca fala
do que o coração está cheio. Pensando então em coração, para a gente terminar, a intencionalidade na prática, o autor nos traz essa pergunta: quais são as pessoas que ocupam o lugar mais nobre em seu coração? Quem são as pessoas? Se você procurar, se eu te perguntar isso, quem está no teu coração? Quem ocupa espaço no teu coração hoje? Quem são essas pessoas que vêm na tua mente? As pessoas que estão vindo aí na tua mente agora, certamente são as pessoas que Deus quer usar a sua vida para alcançar elas. Podem ser até que já tenham entregue a vida para o Senhor Jesus, mas alcançá-las na santificação, ajudando elas no processo de santificação, com um discipulado intencional. Se ainda não conhece a Jesus, pessoas que estão no teu coração e ainda não conhecem Jesus, fale de Jesus para elas. Deus te colocou na vida delas para você ser usada por Deus. Se elas estão no teu coração, é porque há um amor, há um desejo ardente de vê-las rendidas aos pés do Senhor Jesus. E guarda isso no teu coração. Sua boca fala do que o coração está cheio. Se for preciso mudar falas hoje, deixa eu te falar. Começa com o teu coração. Diz: Senhor, muda o meu coração. Transforma o meu coração. Transforma a raiz desse lugar. Porque se sua raiz for boa, se a planta for boa, o fruto vai ser bom. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Frutifique, frutifique, frutifique. Pai, nós te amamos, Pai. Que a nossa boca fale do que o nosso coração está cheio. Que o nosso coração esteja cheio do Senhor, Pai. Cheio do teu amor, cheio da tua paz, cheio da tua justiça, da tua santidade, da tua retidão, do teu perdão, Pai. Cheio de ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para que nós possamos comunicar, Pai, aquilo que o Senhor deseja comunicar através de nós, Pai. A ti, meu Deus, toda honra, Pai, glória e louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, seja intencional.